Boa noite a todos, paz seja convosco. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta. Timóteo, capítulo 3, diz assim, primeiro versículo. Esta é afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a sua dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espera ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Podemos assentar? Interessante que quando nós lemos o apóstolo Paulo dando essas instruções, ele ensinando como deve se comportar um homem e uma mulher de Deus, com suas características, e nós passamos o mês todo aqui falando sobre isso, e foi muito interessante porque nós entendemos que aqueles que querem ter uma entrada de ministério na igreja, eles precisam necessariamente passar por essas características. Características de servo, características de pessoas que realmente têm a vontade de estar posicionado perante aquilo que é a vontade de Deus. Ele começa dizendo claramente, olha, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, que é uma boa função, uma nobre função, e essa escrita dessa Bíblia era um pouco diferente da que você provavelmente deva estar lendo, né? Porque essa aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Mas ela traz duas situações aqui que eu acho super interessante nós tratarmos hoje, que é importante para nós como cristãos e aqueles que querem servir verdadeiramente. Tanto o bispo quanto o diácono, eles precisam ser pessoas experimentadas. E o que quer dizer isto? O que quer dizer uma pessoa experimentada? Uma pessoa em que você prova os seus frutos, que você olha para os frutos dela e vê dignidade nesses frutos, frutos bons, não é? Ele diz assim, não pode ser um novo convertido para bispo, né? Nesse texto a gente vê isso. Não pode ser um novo convertido. Por que ele fala para o bispo não pode ser um novo convertido? Porque ele não tem ainda a experiência de estar no ministério há tempos. Para conhecer, primeiro para se conhecer, depois para conhecer os processos que envolvem uma vida de um irmão, de uma irmã. A responsabilidade que a pessoa tem sobre estas pessoas. É a mesma coisa que eu chegar aqui e eu sei de muitas histórias que acontecem no meio da igreja. E aí eu simplesmente pego e começo a contar as histórias de púlpito para as pessoas num culto. O que vai acontecer? Eu vou errar, eu vou pecar e vou expor a pessoa
ao ponto até mesmo dessa pessoa nunca mais voltar a andar no caminho do Senhor. Isso é o quê? Experiência. Experiência que você é adquirida com o tempo. Às vezes um novo convertido, esse exemplo que eu estou dando, às vezes um novo convertido, pumba, põe tudo para fora. Porque ele ainda está no processo de tratamento da sua vida antes de estar em Cristo. E que não é fácil. Precisamos experimentar as pessoas, precisamos conhecer as pessoas, suas atitudes, suas falas, sua forma, seu jeito. E muitas vezes a pessoa ela é experimentada aqui, mas ela não deixa ser experimentada em sua casa. E aí o apóstolo Paulo diz claramente, olha, se você não consegue governar bem a sua própria casa, aquilo em que nós não podemos ver ou conhecer, como é que você pode querer exercer alguma função que Deus está chamando você? Se você não é tratável, se você não é palatável, se você não é experimentado, você precisa ser. E sabe o que eu quero propor nessa última semana? É que você seja experimentado sim, por Deus, não por nós. Nós não temos o direito de experimentar você, temos o direito de experimentar os seus frutos. Mas que Deus experimente você e veja em você aquilo que é importante para você exercer o ministério, aquilo que vale a pena para você exercer o ministério. Porque muitas vezes é fácil a gente olhar aqui. Difícil é ser olhado por Deus. Difícil é você ser um bom exemplo. Difícil é você entender que esta palavra que foi dada a Timóteo tem que servir para você. Porque ele diz claramente aqui que nós devemos ter, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Versículo, para quem está acompanhando, versículo 13. Servirem bem, com determinação, porque almeja sim ser aquilo que Deus quer nessa terra. Todos nós devemos exercer ministério na presença do Senhor. Para exercer o ministério na presença do Senhor, essas características são básicas para nós. Não é fácil, amados. Não é fácil para ninguém. É complicado, é difícil. Porém, cada uma delas pode sim ser tratada na sua vida. Eu posso ter certeza que cada um de nós passamos por alguma situação que está aqui contida nessas características. Não são fáceis, mas cada um de nós já passamos. Cada um de nós já ouvimos pelo Espírito Santo de Deus aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser experimentados pelo Espírito Santo. Não é? Eu acho interessante que o Espírito Santo de Deus, quando a gente está fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, ele nos entristece. Não é isso? E aí você está sendo experimentado por Deus, para que a sua vida seja consertada. A sua vida passa por uma mudança radical. Eu digo algo a vocês, a melhor coisa que tem é servir a Deus. Meu pai na fé dizia isso, eu sempre vou dizer isso para o resto da minha vida. Para a obra de Deus nunca se diz não. Nunca se diz não. Mas mesmo você nunca dizendo não, você precisa entender o que é esse nunca dizer não. Ele é um contexto longo, duradouro, que vai provar a sua fé. Não provar, Deus não te provará, mas vai provar a sua fé. Até porque se Deus nos provasse, não estaríamos aqui. Deus nunca irá te provar. Deus prova a tua fé. A tua fé Ele pode provar. Mas como é que nós podemos então hoje ingressar no ministério da comunidade cristã? Deus é a palavra. Como é que nós vamos propor isso? Como é que nós queremos, né? Eu tenho conversado isso com Davi um pouquinho. Como é que nós vamos fazer com que as pessoas comecem a trabalhar, a servir? Nós queremos ter um diaconato diferenciado. Um diaconato que serve, que ame, que cuide, que faça a diferença, mas que isso comece na sua casa.
Que isso comece na sua casa. Porque não adianta você pensar que vai ser bonitinho aqui. Eu não sou adepto a ter crachazinho. Não sou. Não sou adepto a ter uniforme. Não sou. Não tenho essa intenção, a não ser que a igreja queira ter um uniforme. A não ser que a igreja queira ter o seu crachazinho. Eu não tenho essa necessidade. Acho que não temos a precisão de termos esse tipo de coisa. Mas o diaconato é não somente uma entrada fabulosa para que exerça o ministério, mas para que a pessoa comece a entender que ser instrumento de Deus, que ser aquilo que Deus quer nessa terra, faz uma diferença tremenda na vida da pessoa. Ela recebe sim uma autoridade diferente da parte do Senhor. É aquela coisa, vai cair um endemoniado aí do seu lado. Você vai ter medo de expulsar o demônio? E se eu perguntar para cada um de vocês aqui hoje? Você vai ter medo de expulsar o demônio? Tem medo de demônio? Tem medo de expulsar o demônio? Tem medo de expulsar o demônio? Tem medo de expulsar o demônio? Só pôr a mão. Pôr a mão não. Impor. E em nome de Jesus, sai dali. E quem vai ter essa incumbência quando nós estivermos num culto público como nós estamos hoje? Os diáconos. O pastor não vai ter a necessidade de sair daqui para ir lá expulsar o demônio. Esse diácono ele já tem essa autoridade, porque ele está revestido disso. Ele já está aprendendo a ter essas características. Eu vou contar uma historinha que aconteceu lá na igreja quadrangular, isso é verdade. Isso é verdade. Para vocês terem uma noção de quão é importante o ministério em Deus e quão é importante seguir essas características. O pastor estava lá, caiu uma pessoa endemoniada, e aí, era uma mulher, e o pastor foi falar com um demônio, sai daí em nome de Jesus. E aí o demônio que estava na mulher virou o pastor e falou o seguinte: hoje você quer que eu saia? À noite você não queria sair de cima de mim. Algumas pessoas que estavam ao redor sabiam da história, tinham a noção que aquilo estava acontecendo, e o pastor estava saindo com aquela mulher, estava em adultério. Ele teve uma saída rápida, falou: pai da mentira, sai daí. Em nome de Jesus, demorou para sair. Mas ele foi desmascarado. Depois ele perdeu a sua igreja, porque foi descoberta a verdade. O demônio, ele usará situações se você não tiver usando aquilo que são as características que a pessoa deve ter. Ele desmascara. Vai chamar você de mentiroso, vai chamar você de enganador, vai falar que você não é uma boa pessoa na sua casa. Eu tenho tantas outras aqui de demônio que eu podia contar várias, que eu já vi e que eu já passei, do que o demônio pode fazer quando você não está nas características que Deus quer que você esteja. Ser diácono, ser diaconisa é algo fabuloso. Minha família até hoje foi convertida pela cura da minha tia, que é diaconisa há 43 anos da igreja. Firme, forte, abençoada, fez aniversário essa semana. E eu estou feliz da vida que ela está viva e servindo ao Senhor. E o diabo nunca tocou na vida dela depois de que ela foi curada e salva por Cristo. Mas ela continuou tendo as características corretas. Eu quero lançar o desafio para a igreja, Deus é a palavra, de nós termos um grupo de diáconos e diaconisas, que sejam homens e mulheres de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, cheios desta característica,
homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, que devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Diáconos devem ser marido de uma só mulher, e assim mulher deve ser mulher de um só marido, né? E governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Eu queria orar para que Deus começasse a levantar homens e mulheres aqui que possam servir nesse ministério. Ah, pastor, então eu posso levantar a mão, já posso ser diácono, diaconisa? Não, não é assim. A Bíblia já nos relata como é que tem que ser. Nós vamos passar um tempo de cooperação juntos. Vamos estar exercendo o ministério, vamos estar trabalhando juntos. E aí, a partir do momento em que Deus for tocando, nós vamos consagrando e dando a autoridade a cada um desses, homens e mulheres, para estarem servindo como diácono e diaconisa. A princípio vão estar cooperando, serão cooperadores na casa de Deus. Amém? Quem deseja ser um cooperador da casa de Deus? Eu desejo ser um cooperador da casa de Deus. Amém? Eu desejo.